Todos já estamos cansados de saber o quanto os Simpsons adoram fazer paródias de outras obras, e por isso eles não perdem a oportunidade de brincar com qualquer outro desenho que seja conhecido e amado pelo público. E o melhor de tudo é que eles sempre conseguem trazer uma visão nova e completamente inusitada dessas histórias que já conhecemos e adoramos. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das vezes que os Simpsons estragaram ou melhoraram outros desenhos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. E para começar a lista, temos um desenho bastante conhecido e que dispensa apresentações. Eu estou falando de Bob Esponja, com toda certeza você conhece, mas por um acaso você conhece a versão dos Simpsons desse desenho, o Spugna Roberto Quadrati Pantalone, que é uma espécie de versão italiana do Bob Esponja. Nessa história, o Roberto, que nada mais é do que o Bob Esponja de bigode, resolve dar um presente de aniversário para seu amigo, o Esquiduardo Calamari, o Lula Molusco de chapéu rosa. Mas o que eles não sabiam é que aquele presente na verdade era uma mina terrestre. Agora o que ele estava fazendo no fundo do mar eu já não sei, mas aí do nada aparece um cavalo marinho atrevido que aperta o botão, e por isso todos acabam explodindo. Calamari! Não! Outro desenho que os Simpsons resolveram brincar um pouco foi Hora de Aventura, e para isso eles resolveram usar seus próprios personagens para recriar a abertura do outro desenho. E assim, Springfield inteira foi transformada na Terra do U, que para quem não sabe é o continente onde se passa Hora de Aventura. E com isso, o Sr. Burns acabou virando o Rei Gelado, a Marge e alguns outros personagens viraram habitantes do Reino Doce, a Maggie e o ajudante de Papai Noel viraram a Princesa Jujuba e a Lady Iris, a Lisa tá fazendo o papel de Marceline apesar dela não ter virado vampira, e o Homer e o Bart se transformaram nos personagens principais da história, que agora se chama Simpsons Time, ou Hora dos Simpsons, que segue as aventuras malucas de Bart, o garoto, e Homer, o cão, que juntos se metem em todo tipo de confusão. Bart the boy and a dog named Homer and jokes written on signs at Simpsons Time. Hora dos Simpsons. Agora vamos falar de um desenho mais infantil, Thomas e seus amigos, o desenho do trenzinho falante que participa de aventuras que ensinam lições valiosas sobre diferentes assuntos. Mas os Simpsons conseguiram nos mostrar um lado meio perturbador desse desenho que parecia ser inofensivo. Na cena em questão, o Otto estava muito doidão depois de ter usado alguma coisa, e por isso ele começou a alucinar que era o maquinista de um trem escolar. E muito doidão, de alguma forma ele conseguiu a incrível proeza de entrar em um trilho na contramão e foi em direção a um trenzinho falante, que percebendo o perigo, tenta ensinar uma valiosa lição de vida para as crianças. Deem só uma olhada. Eu vou morrer, crianças, assim como vocês um dia. Outro desenho que os Simpsons já zoaram foi South Park. Inclusive, essas duas séries têm um certo histórico de ficarem fazendo cenas que zoam uma a outra. Mas na cena que vou falar agora, os Simpsons nem tentaram disfarçar a zoeira, eles simplesmente recriaram South Park dentro da série deles. Dentro de Os Simpsons, South Park é um desenho que o Bart e o Milhouse gostam de assistir na TV, que segue as aventuras de alguns garotos travessos, onde tem muitos palavrões, peidos e muita, mas muita violência. Inclusive no final eles até mataram o Cartman. Violência na TV! Violência na TV! Agora vou encontrar o verdadeiro assassino. Uma outra vez que os Simpsons brincaram com South Park foi durante Um Dia de Neve, onde eles reproduziram uma das cenas mais clássicas de South Park, que é os garotos esperando o ônibus para irem para a escola. Com isso, o Bart assumiu o papel de Stan, o Milhouse do Kyle, o Nelson virou o Cartman e o coitado do Ralph virou o Kenny. E como de costume, o Kenny tem que morrer. Ah, meu Deus, eu matei o Kenny. Ralph! Não, eu matei o Kenny ontem. O que eu fiz agora, hein? Um outro desenho clássico que os Simpsons resolveram parodiar foi o Papaléguas e o Coiote, onde eles tentaram mostrar uma versão mais realista dos personagens. E com isso vemos uma ave sendo perseguida por um coiote, e de uma forma mais realista o Papaléguas seria assim, e o Coiote, como você já deve saber, seria assim.
Porém, o pobre animal termina sendo atropelado por um caminhão, porque afinal de contas ele estava correndo na estrada, e em seguida o Papaléguas também termina sendo atropelado, mas pelo Otto, que sempre dirige muito doidão. Não fica muito claro se eles morreram ou não, mas algumas temporadas depois voltamos a ver outros personagens bastante parecidos com eles, e como de costume o Coiote estava perseguindo o Papaléguas, mas aí uma pedra que o Bart tinha arremessado com uma catapulta acaba esmagando o coitado do bicho, e quando o Papaléguas aparece para rir dele, o pior acaba acontecendo. E seguindo com as paródias de desenhos clássicos, temos agora a do Zé Colmeia, o urso falante que vive desenvolvendo planos para roubar cestas de piquenique. E na versão dos Simpsons, o Homer e o Bart fazem papel do Zé Colmeia e do Catatal, e depois de darem uma volta pela floresta, o Homer faminto resolve roubar uma cesta de piquenique, mas o Bart avisa que o guarda não gostaria nem um pouco disso. Porém, muito convencido, Homer começa a dizer que não teria nenhum problema, porque ele se considerava muito mais esperto do que um urso normal, e por isso conseguiria se livrar do guarda com extrema facilidade. Porém, o guarda Ned aparece atrás dele e o pega no flagra roubando a cesta de piquenique. E de uma forma gentil e calma, ele pede para Homer devolver a cesta para seu legítimo dono. E o Homer, usando todo o seu intelecto, faz a primeira coisa que lhe vem à cabeça, que é atacar brutalmente o guarda para ele não poder reclamar de mais nada, porque afinal de contas ele estaria morto. Poxa, Homem, não fica bem bater no guarda Ned. Você quer apanhar também? Agora vamos falar sobre a vez que os Simpsons parodiaram a abertura dos Jetsons, que para quem não conhece é um desenho que mostra o dia a dia de uma família do futuro. A cena começa exatamente igual à abertura dos Jetsons, com os Simpsons andando em um carro voador, enquanto o Homer deixava os membros de sua família em suas paradas. O Bart foi deixado na escola, mas ele fugiu e foi assistir a um jogo de bola espacial. A Lisa foi deixada para visitar a última árvore e o último urso polar do mundo. Já a Marge, muito esperta, pede dinheiro a Homer para fazer compras, e quando ele vai dar um pouco, ela simplesmente rouba a carteira dele e tenta fugir. E o Homer, como bom marido que era, puxa uma arma e tenta matá-la, mas a Marge termina sendo mais rápida e usa um espelho para desviar o raio e depois foge para uma loja de roupas. E depois de regenerar sua cabeça, o Homer vai para seu trabalho futurista, que nada mais era do que fazer parte de uma exposição de museu que retratava como os humanos deram errado. Porque os humanos fracassaram. E essas foram algumas paródias que os Simpsons fizeram de outros desenhos. Deixe aí nos comentários se você acha que eles melhoraram ou estragaram essas histórias. Valeu e fui!